Fala galera do canal Chipados, agora Ideraldo Maia novamente e hoje dando continuidade finalmente à segunda parte ou capítulo 2 da discobiografia do Creedence. Hoje nós falaremos sobre o ano de 1969, o ano em que o Creedence lançou 3 grandes álbuns clássicos. Vem comigo conferir. Se você ainda não curtiu o nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de ativar as notificações para que você possa receber todos os nossos próximos vídeos. E a partir de agora a gente começa a apresentar essa discobiografia do Creedence na parte 2. Como a gente viu no capítulo anterior, a gente falou sobre o primeiro álbum auto-intitulado Creedence, lançado no ano de 1968. A banda se consolidou e a partir do terceiro ano John Fogerty mostrou a sua capacidade de composição. E por incrível que pareça, conseguiram fazer uma coisa que muita banda não consegue fazer. Hoje bandas levam 5, 8, 10 anos para lançar um disco e o Creedence conseguiu fazer o feito de lançar 3 álbuns apenas em um único ano, no ano de 69. Lançou um no início do ano, um no meio do ano e um no finalzinho do ano. E agora a gente vai falar sobre quais são esses 3 álbuns. Em 5 de janeiro de 1969, o Creedence lança aquele álbum que realmente iria catapultar ou lançar a banda não só nos Estados Unidos, mas sua carreira de forma internacional. Nós estaremos falando sobre qual? O álbum Bio the Country, que é este álbum que se encontra aqui. Um grande álbum do Creedence que sem dúvida nenhuma traz mais do que belas canções que marcaram toda a carreira da banda. Foi neste álbum que a banda começou a realmente encontrar o seu estilo, né? Aquele estilo de rock do pântano, vamos dizer assim, aquele som bem country rock mesmo. Foi aqui que a gente começa a ver toda essa típica sonoridade. Esse álbum, ele conseguiu ganhar disco de platino nos Estados Unidos devido às suas grandes vendagens. O disco atingiu a 7ª posição da Billboard 200, ou seja, um ranking mais do que respeitado nos Estados Unidos. Esse disco ficou em 7º lugar das paradas no geral, não só de rock. Também atingiu a posição número 1 na França e a posição número 14 no Canadá. O primeiro single desse disco foi a canção Battle the Bio, que inclusive o empresário não queria que essa música saísse, mas o Creedence temou, foi lá e lançou e a música estourou. Outra canção de muito sucesso desse álbum foi a canção Proud Mary, que foi composta quando o John Fogerty recebeu a sua carta de dispensa do exército. Ele ficou tão feliz que ele foi lá e fez a música. Proud Mary foi regravada por mais de 100 artistas, entre eles Elvis Presley, mas a que ficou mais clássica na visão de muitas pessoas foi a da versão de Tina Turner, que muitos inclusive pensam que a música era da Tina Turner, coisa que já acontecia com o Creedence também, quando gravava algumas canções cover. Excelentes canções, Keep On Coolin', canção Bootleg, Dick God, Miss Molly são respectivamente grandes canções que marcaram época e foram excelentes para a banda. Mesmo canções como Government Train e a diferente Penthouse Pauper não deixam de ser grandes músicas, mostrando a grande capacidade da banda de compor, principalmente na figura de John Fogerty. O segundo álbum de 1969 saiu no dia 3 de agosto e ele se chamava Green River, que é este aqui, ó. Este álbum, inclusive, ele mostra todo esse lado, né, rural da banda, muito bacana, que era um rock que se misturava até com a questão do country. Então, por isso, muito fantástico essa ideia do Creedence de demonstrar esse apelo, né? De trazer aquela música cantada do sofrimento também do homem do campo, com um estilo bem calçado na estrutura do blues também, de certa forma. Esse disco conseguiu uma proeza maior ainda, ele conseguiu ficar na posição número 1 nos Estados Unidos da Billboard 200. E também
conseguiu ficar na posição de número 20 na Inglaterra. Esse disco foi considerado como um dos melhores discos de todos os tempos pela revista Rolling Stones, ficando na incrível posição de número 15. O primeiro single, e sem dúvida nenhuma o maior sucesso deste álbum, é a música Bad Moon Rising, que foi inclusive tema do filme Lobisomem Americano em Londres e de diversos outros filmes, e sem dúvida nenhuma é um grande hit da banda. Outro grande hit é a faixa título, né? Green River, com seu extremo riff que fica gravado na nossa mente. Nessa época aqui que o Creedence realizou o show no Woodstock. E por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que o Creedence não tocou no Woodstock porque o John Fogerty não gostou dos tapes e não autorizou a aparência da banda no primeiro documentário. Somente em 1994 que ele liberou para que 4 canções fossem demonstradas e serem incluídas no vídeo. E agora, recentemente, liberou-se, né, nas plataformas digitais um álbum contendo todo o show praticamente do Woodstock, que inclusive o próprio baterista considerava, né, que a gravação era boa e não entendi porque John Fogerty a rejeitava. Eu acho que depois de ouvir o disco nas plataformas digitais a gente chega à conclusão de que realmente poderia ter se liberado o áudio tranquilamente daquele show. Outras canções muito bacanas desse álbum é aquela canção poética, né? Rush Song for Evermore. Rush Song for Evermore. Não poderia deixar de citar também a grande batidinha de Lord. Lorde é outra canção que eu adoro. A canção The Night Times, The Ragtimes, que é um cover, também ficou fabulosa. Também não fizeram feio as canções Commotion Most Shadow e Sinister Purple. Essas músicas reunidas nesse álbum provam mais uma vez o grande trabalho musical construído pelo Creedence no ano de 69. O álbum que fecha essa trinca de 3 álbuns do ano de 69 de êxito do Creedence é o álbum lançado no dia 2 de novembro e se chama William Poor Boys, outro grande clássico, né, do Creedence. E aqui a gente consegue encontrar grandes sucessos, como a canção, por exemplo, Down in the Corner. A canção mais enigmática que a gente encontra neste álbum é a canção Fortnite Song, que ela refere sobre por que os filhos dos políticos não eram chamados para ir à guerra. E o John Fogerty diz aqui que apenas os filhos dos pobres, né, dos Estados Unidos que iam ser convocados pelos políticos para ir à guerra. Então foi praticamente um chamado aos jovens. Outra grande música, o próprio nome já diz, Filho da Fortuna. Sem dúvida nenhuma, uma música que é presente e faz toda uma lógica até os dias atuais. Também é excelente neste álbum as canções Compton Fields, Don't Look Now e Come Out in the Sky. A enigmática Effigy também é outro ponto forte deste álbum e bem diferente do padrão tradicional da banda. Um cover presente aqui muito bacana de Led Zeppelin é a canção The Midnight Special, que sem dúvida nenhuma começa lenta, bem chorona, bem com aquela ideia, né, dos campos, né, da parte dos Estados Unidos e que nos lembra bem aquele meio rural, mas sem deixar de ter sua pitada de blues e de rock. A instrumental Poor Boy Shuffler e a outra instrumental Side on the Road todo um toque especial a este álbum da banda. Esse álbum conseguiu a grande proeza também de estar na posição de número 3 da Billboard 200 dos Estados Unidos. Ficou na posição de número 10 na Inglaterra. Conseguiu repetir o fato de ficar em primeiro lugar na França e a grande posição de número 2 no Canadá. Sem contar
diversas outras posições de respeito nos rankings de todo o globo. Após a conclusão desse terceiro álbum, a banda começou a se estranhar com John Forget, que achava que ele estava praticamente tentando dominar a banda e não aceitava a opinião dos demais, inclusive do irmão Tom Forget, coisa que se iria se agravar ainda mais no próximo ano de 1970, pois no próximo capítulo da discobiografia do Creedence iremos tratar sobre os dois grandes álbuns que definiram o Creedence e que deram novos rumos. Eu me refiro ao Cosmo Factory e o Pêndulo, mas isso é um sinal para um próximo discobiografia do Creedence, o nosso capítulo 3. É isso, galera, é um breve resumo para vocês poderem visualizar o campo, o trabalho realizado pelo Creedence. Sem dúvida nenhuma, o Creedence é uma das bandas mais importantes. Era uma banda que competia nos Estados Unidos diretamente com o sucesso dos Beatles. Tirando os Beatles, eles eram indiscutivelmente implacáveis e conseguiram atingir o sucesso. Nas próximas partes nós iremos continuar falando desse trabalho e também iremos abordar logo em seguida como foi a carreira de John Forget. Então aqui é Ideraldo Maia. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, marque o sininho e venha nos acompanhar. E em breve, novos vídeos para dar continuidade a essa discobiografia do Creedence. Valeu!